Saúde é tudo. Tem que ter saúde para estar bem com a vida. É bem-estar, é boa alimentação. Saúde, para mim, é conjunto de bem-estar, sossego, paz espiritual. É tudo. Direito de qualquer ser humano. Saúde, para mim, saúde é o bem mais importante. Tem que preservar. Saúde é bem viver. Saúde é alegria. Saúde é paz, é vida. Saúde é qualidade de vida. Saúde é satisfação em viver, satisfação com todas as pessoas que me cercam. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Paula, estou na coordenação de saúde e assistência social. Vocês acabaram de ouvir aí frases, né, falas das próprias pessoas atingidas de vocês, que foram ditas em 2020, assim que a assessoria técnica chegou no território, nos DRPs, e a equipe de saúde e assistência social esteve com vocês, tanto na área 4 quanto na área 5, para debater o que é saúde, né? E além disso tudo que foi dito por vocês, saúde também faz parte de um contexto de vários fatores somados, né? Não é só a ausência de doença, a saúde ela é um somatório do acesso à moradia, à alimentação, ao transporte, à alimentação, à natureza, né, ao lazer, a uma rede de apoio de amigos e comunidades, e saúde está garantida na Constituição Federal, né? Se alguém puder aqui projetar para mim, eu estou tendo dificuldade de projetar aqui, para a gente começar a apresentação de hoje, né? Então, hoje a gente vai falar sobre, obrigada, Etna, sobre saúde, tanto a situação de saúde das pessoas atingidas, quanto o acesso aos serviços públicos, né? Pode passar o próximo slide. E, como eu disse, a saúde está garantida na Constituição, e a saúde na Constituição é dita que é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem o risco à saúde e outros agravos de acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e recuperação. E o que isso quer nos dizer? Que muitas vezes a saúde é violada, né? O direito da saúde é violado, como no contexto do rompimento de barragem, e é sobre isso que a gente vai dizer aqui hoje, pode passar, o que aconteceu com a saúde das pessoas atingidas após o rompimento da barragem em Brumadinho, né, que afetou todo o Paraupeba e a região de Três Marias. Mais especificamente, nós vamos falar de Curvelho e Pompéu aqui hoje, e falar dos resultados da pesquisa Saúde, que analisou a situação de saúde das pessoas atingidas. Foi feita de junho de 2021 a fevereiro de 2020. Foram feitas entrevistas com pessoas atingidas, com profissionais de saúde, com secretários municipais de saúde de Pompéu e Curvelo, e também foi feita análise dos dados dos sistemas de informação do SUS. Já a pesquisa domiciliar, o DEFIPA, foi feita de outubro a novembro de 2020, né, em 12 comunidades do município de Pompéu e Curvelo participaram dessa pesquisa 1.891 pessoas, né, que foram levantados dados dos domicílios. E o que a gente tem hoje aqui é o retrato do que a gente também costuma ouvir no dia a dia, nas atividades do Guaicuí com vocês, seja no acolhimento, nas atividades coletivas, nas reuniões. Muito do que vocês dizem aqui vai estar traduzido, e a gente pensou em trazer os principais temas abordados por vocês, né, mais recorrentes, que mais incomodam, que mais afetam, e os temas também que se mostraram relevantes nos resultados, que são o quê? Um aumento significativo após o rompimento, né, de alguns agravos, de algum adoecimento, e também do acesso à saúde. E quero dizer também que essas pesquisas, elas não teve o objetivo de achar um nexo causal, que é o que
a causa concreta, mas diante de todos os resultados, olhando para toda a literatura e outros contextos de rompimento, outros lugares que tiveram rompimento, e também pela magnitude, pelo tamanho, né, do crime, desastre crime, então a gente consegue relacionar os danos à saúde e ao serviço, ao acesso a serviço, com o rompimento. Eu passo a palavra para a Etna, que vai nos trazer um pouquinho sobre saúde física, depois dela vem o Marcos, que vai trazer um pouco sobre saúde mental, dizer que a saúde é um conjunto, né? A saúde física, ela interfere na mental e vice-versa, então a saúde, ela é integral, ela tem a ver com o social, ela tem a ver com o corpo biológico e também com o contexto que a gente é inserido, o meio ambiente, as relações, mas por conta até de fins de indenização e jurídico, e para facilitar o entendimento, a gente está separando saúde física de saúde mental. Então, com você, Edna. Isso, Paula, obrigada, boa noite, gente. Então, como a Paula disse, a gente vai primeiro trazer algumas questões que vocês nos colocam, né, no território, que também foi abordado, foi identificado, né, nas nossas pesquisas, com relação, inicialmente, à saúde física. E aí, com relação à saúde física, uma das questões que é mais relatada, né, em todo o território é com relação às alterações de pele. As alterações de pele, elas também foi uma das alterações observadas em outros desastres semelhantes, né, como o desastre de Mariana. Então, assim, logo após o rompimento, uma das preocupações de saúde, né, da área da saúde era com relação às alterações de pele, o que não é diferente nas nossas regiões. Então, assim, as pessoas atingidas, né, relataram durante essas pesquisas o surgimento, então, alterações que elas surgiram após janeiro de 2019, né, então, após o rompimento, ou que elas se agravaram. Então, alterações que as pessoas já tinham anteriormente na sua pele, mas que após o rompimento elas sentiram que elas pioraram, elas ficaram mais graves. E aí a gente tem, por exemplo, esse relato. Meu marido tem na mão, agora que o rio encheu, a canoa afundou e ele foi retirar a água da canoa, a mão dele voltou a ficar irritada. Racha muito o pé. Minha esposa não tinha isso, meu esposo não tinha isso, mas agora tem muito. Ele não aguenta a botina, ter que ficar de chinelo. Uma pessoa atingida de Pompéu nos relatou isso, e outra, por exemplo, nos relataram: já tive problema de coceira na pele, mas de 2 anos para cá piorou muito. Só de lavar vasilha, roupa, a mão já coça e empola. E tem dias que eu nem consigo dormir por causa da coceira. Outros dias, em 30 minutos, a coceira passa. Então, a gente, por exemplo, aqui tem relatos de tanto de alterações que elas surgiram, quanto de alterações que a pessoa já tinha, né, com problema na pele, mas ela agravou após o rompimento, como também alterações que tem, depende um pouco do dia, de como foi a vida da pessoa naquele dia. As alterações de pele, elas foram relatadas em 17,9% dos domicílios que visitamos na pesquisa na DEFIPA, o que corresponde a pelo menos 572 pessoas, né? Se a gente considerar que pelo menos uma pessoa de cada um desses domicílios teve suspeita de alguém com problemas de pele provocados, né? Então, que surgiram ou agravaram após o rompimento. Além disso, alguns profissionais de saúde e secretários de saúde, que a gente também entrevistou durante a pesquisa saúde, identificaram alterações de pele nas pessoas atingidas após o rompimento. Então, uma profissional, por exemplo, elas nos disse em entrevistas: de início não houve tanto essa questão de procura não, né? A procura da saúde de uma forma geral. Mas depois veio aparecendo as dermatites. Então, ela chama a atenção que após o rompimento, um pouco depois, surgiu a questão das alterações de pele nas pessoas atingidas. Além disso, para a gente ter também outra fonte de análise, o que a gente observou? A gente pegou aqueles dados de consulta a dermatologistas, que são informados em um sistema de informação que chama Sistema de Informação Ambulatorial, e pegamos todas aquelas pessoas que consultaram um dermatologista e eram residentes de Pompéu ou de Curvelo. E aí a gente comparou as consultas antes do rompimento e após o rompimento com uma análise que é chamada de média móvel, que a gente compara 2016 a 2018, que não tinha rompimento, com 2017 a 2019, no qual 2019, né, já tinha o rompimento. E aí, quando a gente fez essa comparação, a gente observou que aumentou o número de consultas, né, com dermatologistas
com registro de CID, que é a classificação da doença. Então, assim, aumentou o número de consultas, que as pessoas foram no dermatologista e que o dermatologista disse ali qual era o problema que ela tinha de saúde. Então, disse um CID da doença, em 21% em Pompéu e 11% em Curvelo. Já quando o dermatologista ele não falou qual era a classificação do CID, então ele não registrou, né, no sistema qual era essa doença, esse aumento ainda foi maior, foi de 49% em Pompéu e 114% em Curvelo. O que nos leva, né, a pensar se, por exemplo, não teve uma dificuldade de diagnóstico, mas também pode ter tido outros fatores que influenciaram esse não registro da classificação da doença durante a consulta. E aí, além da alteração de pele, outro problema que é bastante relatado por vocês é a questão dos problemas gastrointestinais. Então, 27,5% dos domicílios Oi, Renata. Você quer falar alguma coisa? Então, eu vou continuar, mas posteriormente você pode colocar aqui no chat ou no final também a gente vai abrir um espaço para a gente conversar um pouco mais. Mas com relação aos problemas gastrointestinais, como eu vinha falando, entre aquelas pessoas que relataram que tiveram algum problema de saúde após o rompimento, 27,5% delas, sem problemas, relataram problemas gastrointestinais como diarreia, mas também outros sintomas como dor abdominal, constipação, náusea, vômitos, entre outros, após o rompimento. E as pessoas atingidas e também profissionais de saúde, alguns profissionais de saúde, nos relataram a ocorrência de surtos de diarreia nas comunidades atingidas após o rompimento. E assim, né, a gente sabe que diarreia é algo que a gente acaba tendo, assim, e muitas vezes a gente não procura o serviço de saúde por causa de uma diarreia. E aí, mesmo que nem todas as pessoas, né, elas vão no serviço de saúde quando ela tem uma diarreia, e também não são todos os casos de diarreias que são registrados, já que o registro dos diarreias, elas são feitas em algumas unidades sorteadas pelo Ministério. Então, assim, são algumas unidades que elas registram os casos de diarreias. Mas, mesmo assim, em 2019, a gente observou um aumento de 26% no número de casos de diarreia em Pompéu, quando compararmos ao número de casos de 2018. Então, foi algo que nos chamou a atenção, por essa questão que a diarreia não é algo que as pessoas vão sempre, né, no serviço de saúde por causa dela. Além disso, outra questão que é bem evidenciada nos estudos que são feitos após rompimento é que o rompimento de barragem, né, ele tem uma alteração de grande magnitude no meio ambiente, o que pode influenciar tanto em questões do ciclo hidrológico, né, então com relação às enchentes, aumento de enchentes, mas também com relação aos mosquitos. Então, a questão de mosquitos que são hospedeiros de algumas doenças. Então, por isso que a gente acaba verificando se tem algumas doenças que, após o rompimento, elas aumentaram na região, principalmente essas doenças que elas são transmitidas por mosquito. E aí, ao fazer essas análises, a gente observou que a leishmaniose, que é uma doença também transmitida por mosquito, houve um aumento, né, nessa média móvel dos casos de leishmaniose ategumentar americana em Curvelo, e a leishmaniose visceral, que também é conhecida como calazar, ela teve aumento em Pompéu e em Curvelo. E, além disso, a gente também observou que o número de casos de dengue em 2019 ele foi maior do que em 2018, tanto em Pompéu quanto em Curvelo, e que pessoas atingidas durante o acolhimento, né, que a gente faz nas comunidades, relatou preocupações com o número de pessoas com suspeitas de dengue em sua comunidade. As análises que estão sendo feitas como forma de perícia pela UFMG, ela também observou o aumento de dengue em alguns municípios da bacia e também o aumento de outras doenças transmissíveis. Então, é algo que também vem sendo observado em outros estudos. Outra questão da saúde física, que também é relatada, que foi relatada nessas pesquisas, é com relação ao surgimento ou agravamento de doenças crônicas. Quais são as doenças crônicas? São aquelas doenças que a pessoa tem, né, ao longo da vida. E aí, umas principais doenças crônicas que a gente tem é a hipertensão, que é a pressão alta,
a diabetes, com o aumento de açúcar no sangue, e também a doença renal, as doenças nos rins. E aí, algumas pessoas relataram, por exemplo, muitas pessoas passaram a ter diabetes, passaram a tomar medicamento para diabetes, para pressão. Aí, outro relato, mudou a rotina totalmente. No decorrer que eu vi, levou a agravar problemas dele de saúde, né, que era do seu esposo. Porque devido ao rumo que as coisas tomaram na comunidade, o distanciamento, as contas da gente, embaralhou as contas da gente tudo. Porque a gente não estava conseguindo vender. A gente perdeu a venda certa, a gente foi ficando meio nervoso, a pressão dele foi subindo, acarretou a falência dos rins e perdeu totalmente os 2 rins. Outro relato. Depois do rompimento, adquiri uma pressão alta e a vida ficou muito complicada. Atrapalhou tudo. A pressão estava 22/18. O remédio é comprado, eu não tinha esses gastos e agora eu tenho. Depois do rompimento, a alta da pressão, eu tive que gastar muito mais com remédio. Além disso, entre as pessoas que também relataram algum problema de saúde após o rompimento, durante as entrevistas do DEFIPA, 40,2% relataram a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial foi uma das doenças mais relatadas entre aquelas pessoas que tiveram algum problema de saúde após o rompimento. Agora, o Marcos vai falar um pouquinho para vocês sobre outra parte, né, da saúde, que é a questão da saúde mental. Ei, gente, boa noite para todo mundo. Meu nome é Marcos, eu sou psicólogo aqui no Instituto Guaicuí, e queria começar agradecendo aí a presença e a paciência de vocês aí, que estão nos ouvindo aqui hoje à noite, né? Antes de eu falar, o Hermano queria dar um recado, né, Hermano? Pedir para as pessoas que entraram aí e ainda não se identificaram, falar para a gente quem é, qual comunidade. É isso, né, Hermano? Isso, fazendo um favor, né, quem ainda não se apresentou, só para facilitar aqui a nossa relatoria, obrigado. Boa noite, eu sou Maria Elvira, da comunidade de Anheretá. Bem-vinda, Maria Elvira. Obrigada. Bom, vamos lá. Aí o pessoal pode escrever no chat aí, eu vou começar já a falar aqui um pouquinho pra gente, né? E a gente teve... Maria Elisete, de Angaretá. Maria Elisete. A gente esteve falando até agora um pouco sobre saúde física, né? E eu queria fazer um parênteses aqui para a gente conversar também um pouquinho sobre saúde mental aí na região 4, né? A gente falar um pouco sobre como é que as pessoas estão da cabeça mesmo, né? Assim, as emoções, sentimentos, o estresse, as sensações em relação à A reparação. internet está muito ruim aqui, está falhando muito. Tá muito ruim para todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. O Maria Elisete, talvez esteja com a internet um pouco ruim, né? Mas de qualquer maneira a gente está gravando, né? Depois, quem tiver dificuldade para ouvir, a gente pode, né, disponibilizar a gravação, a gente pode escutar com calma, tá? Mas é isso, né? Eu estava dizendo que a gente queria falar um pouquinho sobre saúde mental, né? Sobre como é que as pessoas estão aí da cabeça, vamos dizer assim, né? Sobre essas sensações, sentimentos em relação ao estresse, em relação à reparação. E a gente escolheu um pouco falar sobre isso hoje, né? Não só porque a gente sabe aí que não está fácil para ninguém, né? A gente ouve os relatos, né, de tristeza, de frustração, de raiva, de ansiedade. Mas a gente também resolveu falar sobre isso hoje, porque as pessoas nem sempre percebem que isso, né, a saúde mental, ela também pode ser um dano causado pelo rompimento, e que, portanto, isso também deveria ser objeto de reparação e de indenização, né? Eu tenho a impressão aí que existe aí esses danos mais visíveis, né? Então, todos os campos da saúde física ali, eles são bem mais visíveis, né? Os problemas de pele, né? Não só da saúde, né? A falta de água que usava na irrigação, a perda do turismo, né? Isso são alguns danos que são mais visíveis, assim, né? Mas tem esses danos ali que parecem meio invisíveis, mas que eles estão ali, né? E a saúde mental é um desses danos que a gente às vezes não pensa muito sobre eles, mas eles aí estão, né, nos doem profundamente, né? Então,
Quer dizer, você imagina a situação, e eu acho que, né, na verdade, é a situação de muitos de vocês aí, né? Você vai ali e perder o acesso ao seu lazer, por exemplo, né? Então você não tem mais o acesso ao rio, né? E aí você teve uma perda de renda por causa do turismo, e aí, por causa de uma questão lá da Vale, você cria um conflito ali com seu vizinho, né, que era uma pessoa que era sua amiga e cria uma certa inimizade. E aí a festa que ocorria no Rio não pode ocorrer mais, né? Quer dizer, essas coisas todas vão se acumulando, e acaba criando aí esses sentimentos de tristeza, ansiedade, dificuldade de dormir, a irritabilidade, né? Que pode acabar virando efetivamente, às vezes, um problema de saúde mental mesmo, uma depressão, até mesmo uma doença mais grave. A gente sabe que essas coisas também, né, como a Paula disse, estão relacionadas ali, a cabeça afeta o corpo, né, então essas doenças também a gente fica mais vulnerável, né, a elas, né. E é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês, né, apresentar alguns dados sobre esse impacto do rompimento da barragem na saúde mental das pessoas atingidas, assim. E ali no... Não, eu te aviso, Etna, quando for passar. E ali no, mais ou menos no final de 2020, né, a gente teve aí nas comunidades, né, a gente fez algumas entrevistas, né, talvez algumas de vocês aí tenham participado, provavelmente, né, participaram aí, e a gente colocou no questionário algumas questões que tratavam justamente dos efeitos do rompimento na saúde mental, né, ali nas perguntas que a gente fez, né, o questionário falava sobre muitas coisas, uma das coisas que a gente falava era sobre esses efeitos do rompimento na saúde mental das pessoas, né. E essas perguntas que a gente incluiu, né, elas, na verdade, elas foram feitas elas foram elaboradas numa pesquisa no Japão já há alguns anos, né, eles estudaram os efeitos do terremoto, teve um terremoto grande, em 1995, já tem, né, mais de uma década, e eles usavam essas perguntas para encontrar casos de depressão, né, e casos de pessoas que tinham desenvolvido quadros graves de estresse, né, por conta do terremoto. E o que a gente fez foi adaptar, né? A gente fez as perguntas para adaptar e localizar casos de depressão e casos de pessoas em situações graves de estresse por conta do rompimento da barragem, né? Então foi mais ou menos isso que a gente fez. E o que que a gente encontrou, né? Assim, aí pode passar, Etna, né? Essas perguntas que a gente colocou lá, elas serviam ali em certa medida mesmo para falar assim, olha, quanto os problemas do rompimento continuam criando estresse nas pessoas, né? O quanto que eles continuam ali presente na cabeça das pessoas. E eles dão uma certa medida disso, assim, né? E mais ou menos, né, assim, aproximadamente metade das pessoas, 1 em cada 2 pessoas entrevistadas, né, mais ou menos metade das pessoas, elas foram consideradas, na medida desse teste, né, severamente afetadas em sua saúde mental pelo rompimento da barragem, né? Isso na região 4, né? Severamente afetadas, né? Metade das pessoas, né? Quer dizer, significa que metade mais ou menos das pessoas, né? Eu estou vendo aí os relatos aí no chat, né? O pessoal falando da medicação, né? De acordo com medo, né? É isso, né? Mais ou menos metade, então provavelmente vocês conhecem alguém um pouco, né? Nessa situação, se não vocês mesmos, né? Mais ou menos metade das pessoas tem ali uma chance de desenvolver sintomas de adoecimento por conta do, né, do estresse, né, relacionado ao rompimento da barragem. São pessoas ali que tiveram alteração do sono, né, com sentimento de tristeza, de angústia, que pensam sobre o rompimento repetidas vezes, mesmo quando não estão querendo pensar sobre aquilo, né, que teve perda de apetite, às vezes estão tomando medicação para dormir ou para o humor, né, que evita lugares ou assuntos que são relacionados ao rompimento da barragem, né, porque não aguenta mais falar sobre aquilo, que às vezes não consegue aproveitar as coisas, o rio, né, e aquele espaço da mesma maneira que conseguiam, né, aproveitar antes, né, sente-se irritado às vezes, né, então imagino que, né, essa minha fala aqui, vocês devem saber, né, conhecer alguém que está um pouco nessa situação, ou mesmo vocês nessa situação, né. Isso em relação ao estresse, né, aí você passa o slide para mim. Também nessa mesma linha, né, assim, esse teste também ele rastreava, né, assim, pessoas que tinham mais ou menos sintomas de quadro depressivos, né, e ele mostrava que aproximadamente 1 em cada 4 pessoas, quer dizer, 1/4 das pessoas que a gente entrevistou, né, são prováveis casos de depressão, assim, são pessoas que apresentam sintomas muito semelhantes à depressão, né, e podem realmente estar com quadros de saúde mesmo, de depressão, precisam de tratamento médico-psicológico, assim, né, então, são prováveis casos de depressão, né.
esses dados de depressão, né, um quarto, né, falando mais ou menos 25%, assim, um quarto das pessoas, eles são muito semelhantes, inclusive, a uma situação que se encontrou em Mariana, assim, né, tem uma pesquisa sobre saúde mental das famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, né, e eles encontraram um dado muito parecido, né, um número mais ou menos aí de 25 a 30% das pessoas preenchendo critérios para depressão, né, assim. Na verdade, quer dizer, e é um número muito acima da média de uma população que não é uma população atingida, né? A gente está falando aí de 3, 4 vezes mais pessoas, assim. Tem um relatório também do Fórum Mineiro de Saúde Mental sobre desastre de Brumadinho, que ele também faz um relato mais ou menos semelhante desse tipo, né? Sobre quadros de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, aí numa proporção de 3 a 5 vezes mais aí dentro da população atingida quando a gente compara com a população não atingida, né? E aí queria fazer um destaque, né, assim, que essa situação, e aí são, né, os dados também da pesquisa, essa situação é ainda mais grave entre as mulheres, né? Então, assim, quando a gente vê as mulheres, no geral, elas estão numa situação de estresse, né, mais grave do que os homens, em média, né? Tem, tem homens que às vezes estão, né, numa situação de estresse pior, melhor, mulheres pior, melhor, mas no geral, em média, as mulheres estão numa situação de estresse mais grave, assim, e também de depressão, né. Você pode passar, Etna? E aí esses dados, né, foi quando a gente foi lá em 2020, fez essa entrevista com vocês, mas agora, né, na pesquisa de saúde, nos dados recentes, a gente ouviu os mesmos relatos, né, então as pessoas falando de alteração no estado de ânimo, né, alteração do sono, aumento do uso e consumo de álcool e outras drogas, o surgimento de doenças psicossomáticas, né, que são essas doenças que têm base, né, nesses, né, nos nossas emoções, assim, vamos dizer assim. É, o aumento de dose de medicamentos psicotrópicos, né, antidepressivo, ansiolítico, eu vi vários relatos ali no chat falando um pouquinho sobre isso, né, então, assim, todos esses relatos, né, reapareceram aí mais recentemente e estão presentes, né, no dia a dia aí dos atendimentos do Instituto, né, nas conversas com vocês aí. Tem alguns relatos, pode passar, Etno, que eu vou falar assim rapidinho, só para exemplificar, né? Então, eu vou só no último, né, porque eu acho que eu não vou me estender muito, né, vou só ler o último, que eu acho que é um relato mais amplo, assim, né? Então a pessoa fala assim: o que mudou foi a situação de nervosismo devido a esse acontecimento que teve na comunidade. Isso gerou um nervosismo dentro de casa, gera um psicológico ruim, porque a gente viu uma comunidade acabar de se desfazer por causa desse rompimento, uma comunidade que já era fraca e ela acabou depois disso. E aí os relatos, né? Eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para ansiedade, né? Eu não tenho sossego, eu não durmo, né? Enfim, esses relatos que não, repetindo aqui alguma coisa que você já sabe que acontece, né? É, e aí, pode passar, Etna? Já passou. E aí a gente também ouviu profissionais de saúde e gestores do município, né? Eles também fazem esse relato, né? A gente fala do aumento do uso de medicação, da necessidade da contratação de mais psicólogos nos municípios, né? Eles associam isso principalmente à questão da contaminação da água, né? O receio da contaminação da água, né? Que as pessoas ficam um pouco, né, nesse estado de medo, a alteração na vida das pessoas, na rotina, a perda do trabalho, da renda, né? Tudo isso gera essa situação, né? Esse efeito na saúde mental, e também isso, lógico, cria uma pressão nos serviços públicos, né? Porque se tem mais gente adoecendo, né? Tem mais gente procurando serviços públicos, né? E aí, é verdade, Elba, né? Eu só falei do receio assim porque, né, isso fica na cabeça da gente, né? Então, né, o medo, né, assim, acaba afetando a nossa também o medo, né? Além da contaminação em si, ainda tem o medo que afeta a nós, né? A gente viver pensando sobre isso. E aí, a gente ouviu esses profissionais falando, né, sobre isso, e a gente tem essa pressão no serviço público, né? Você pode passar, Etna? Essa pressão no serviço público, e quando a gente olha, né, os números do próprio SUS, né, então a gente consultando os dados do SUS, né, comparando a média do número de atendimentos relacionados ao transtorno mental entre residentes, né, dos municípios de Pompéu e Curvelo, a gente vê o aumento, né, de 22% a 23%, 22% em Curvelo, 23% quando a gente compara com o período anterior ao rompimento também. No mesmo modelo lá que a Etna explicou, a gente compara 3 anos antes do rompimento, né, e os anos ali logo antes e logo depois do rompimento, né. Bom,
né, a gente está falando isso, talvez vocês já saibam, né, disso tudo que eu estou falando, né, mas a gente tem alguns dados aqui que a gente achou importante trazer, né, e eu já vou aqui encerrando a minha fala, para que vocês também vejam que essa situação não é uma situação isolada, assim, né? Às vezes a gente pensa que só a gente que não está bem, né? E o que a gente tem observado, né, não só aqui na área 4 e 5, né, mas o Paraupeba como um todo, e em outras situações de idade, é que esse é um problema geral nas regiões atingidas, né? E é de fato um problema coletivo, né? E daí mais uma razão para a gente tentar se fortalecer coletivamente, para a gente tentar enfrentar e encontrar soluções coletivas para isso, né? Não só individuais, né? Claro, a gente precisa ali, né, da nossa consulta, mas também a gente precisa pensar isso coletivamente, né? Tentar encontrar soluções, né? Fazer cura e olhar para esse aspecto, né, da saúde mental de uma maneira coletiva na bacia, né? A gente vai ter mais oportunidade de conversar, mas eu passo minha fala aí agora para Paula, né? Para a gente caminhar para o fim. Obrigada, Marcos e Etna. Então, para dar continuidade e para finalizar também a apresentação, né, para a gente partir para o nosso bate-papo, né, para a nossa conversa, quero dizer que todos esses relatos, né, que tem aparecido aqui, a gente está acompanhando o chat, também das pesquisas e dos acolhimentos, de sentimentos, né, inclusive de adoecimentos, como o Marcos bem disse, a gente observa em outros contextos, seja em Brumadinho, seja em Mariana, seja em outros municípios da Bacia do Paraupeba, do Rio Doce, inclusive daqueles municípios que nem o rompimento da barragem teve, mas há um risco de rompimento, por exemplo, Itatiaia-Sul, Macacos. Então, e todos esses relatos têm uma base, né, que é a mudança no modo de vida, no projeto de vida, na perda da renda e do trabalho, e para que a gente cuide disso, é preciso tratar da causa, né, então, mais reforçando a importância do coletivo, né, de lutar pela reparação, de pensar em outras formas que a gente não fique refém somente da mineradora, ou da justiça, ou dos serviços públicos, mas que a gente se fortaleça enquanto rede de apoio, né, comunidade, familiares, e contando com a ATI também. Então, para a gente fechar aqui, sobre os dados, né, do serviço de saúde, como eu disse no início, a gente analisou os sistemas de informação do SUS, e também foram feitas perguntas para as pessoas sobre o acesso, e lá no DEFIPA, na pesquisa domiciliar, 23,7%, aproximadamente um quarto das pessoas entrevistadas de Curvelo e Pompéu, relataram que aumentaram o gasto, que tiveram gastos extras, tanto com medicamentos, né, com medicação, ou tratamento de saúde. Sendo que esse tratamento de saúde envolve desde consulta, exames, e também houve um relato do aumento de gasto com transporte, que é o deslocamento das comunidades até a unidade de saúde, que aumentou a frequência e que não há transportes públicos, e são longas as distâncias das comunidades rurais até o atendimento, a unidade de saúde, entre outras comunidades que recebem profissionais de saúde, mas o tempo é muito distante, né? Vai uma vez na semana, uma vez no mês, o que acaba adoecendo com mais frequência devido a toda essa mudança da vida, né, pós o rompimento, e exige que vá até a unidade de saúde. Pode passar, Etna. Alguns relatos também das pessoas atingidas na pesquisa saúde, que fala que a distância entre as comunidades e a unidade de saúde dificulta o acesso ao serviço de saúde. Então, muitas pessoas adoecem e nem procuram o serviço de saúde por conta disso, né? Porque tem que trabalhar, porque não pode deixar o dia do trabalho, porque não tem condição para pagar o transporte, porque o tempo que vai gastar ali é muito grande, né? Então, acaba optando por outras formas de cuidado ou nem cuidado, né? Então, por isso também o fortalecimento comunitário para se cuidar, né? Quando a gente fala aqui do coletivo. Também houve relatos da Secretaria Municipal de Pompéu de uma sobrecarga do serviço, do aumento de demandas por documentos. Que documentos eram esses? Documentos de comprovação de moradia,
né, tanto lá no início da assessoria, né, do início do processo de reparação em 2020, como agora com o PTR, tem surgido mais demandas por documentações para comprovar residência, e isso sobrecarregou o serviço. Além disso, alguns profissionais de saúde, tanto de Curvelo quanto Pompéu, relatam que houve a necessidade de ampliar a oferta assistencial. Por quê? Aumentou a fila de espera, aumentou o número de pessoas adoecidas, né? Então, aumenta também a necessidade de se ter mais profissionais de saúde e serviços de saúde. Pode passar. Também, de fonte do próprio município, né, dos sistemas de informação do município, a gente conseguiu observar, olhando para os dados, que houve um aumento dos gastos com saúde, dos gastos públicos, né, da receita própria do município de Curvelo em 7% e de Pompéu em 8%. A gente também observou nas despesas total do município um aumento semelhante de 7% em Curvelo e 5% em Pompéu. Conversando um pouquinho com esses dados, quando a gente olha para a perícia técnica da chamada 38 da UFMG, eles também conseguiram observar que houve um aumento na quantidade de atendimento de todos os anos pós o rompimento, né, do ano pós o rompimento, na verdade, 2019, e que esse aumento foi acima do limite histórico, né, ou seja, então, as pessoas procuraram por mais atendimento, e se elas procuraram por mais atendimento, sejam eles de demandas espontâneas, ou seja eles de demandas de urgência, é porque elas adoeceram com mais frequência após o rompimento. E isso a gente está falando aqui de 2019, que é um curto período pós-rompimento. A literatura, outros estudos também relatam, em outros contextos, né, de rompimento, de outros desastres, que o acesso, o serviço de saúde, ele recebe demandas por até 3 décadas depois de um contexto de desastre, né? Inclusive, sofrimentos também só podem ser finalizados ou melhorados depois de uma solução do problema. Então, por isso, há uma sobrecarga dos serviços. Também há uma mudança na demanda, né? Outros tipos de adoecimentos podem aparecer ao longo desse período. Pode passar. E aí, para a gente fechar, o que eu quero trazer, assim, o que fica para a gente dos dados? Como eu disse no início, a gente trouxe um recorte só dos principais resultados. É uma pesquisa que a gente já vem dando devolutivas no território de diversas formas, né? A pesquisa saúde e a domiciliar, que é o DEFIPA. O acolhimento trabalha esses resultados no território, e vocês podem procurar saber mais sobre os resultados, com mais detalhes. A gente tem um folder, tem explicações mais detalhadas nos acolhimentos e em outros espaços. E esses resultados servem para a gente lutar, né, pela reparação, para juntar ali, junto com o dossiê de danos que a gente fez, com outras várias pesquisas do Guaicuí, para juntar provas, né, para a gente lutar pela reparação, pela indenização. Lembrando que são pesquisas que não conseguem comprovar nexo causal, que é o que a relação concreta, né, a causa concreta, mas quando a gente observa os dados e observa outros contextos, outros desastres, outros rompimentos e outros relatos, a gente consegue observar que os mesmos problemas de saúde que aconteceram nos nossos territórios, aqui nas regiões 4 e 5, também aconteceram em Brumadinho, em Mariana, em outros municípios como Betim, Papagaios, né, entre outros da Bacia do Paraopeba. Então, é isso, eu quero abrir agora para perguntas, né? Fiquem à vontade e vamos bater um papo aqui sobre isso e também construir, além dos serviços de saúde, de conversar com os serviços de saúde sobre todos esses problemas, é possível que nós sejamos vigilantes da nossa própria saúde, né, dentro das comunidades, é possível buscar outras articulações com outros órgãos para ter um serviço de qualidade, né, de saúde, uma oferta adequada para a realidade, para as demandas que vocês têm e, porventura, vêm apresentar ao longo desses anos aí do processo de reparação.
Obrigado, Paula. Obrigado, equipe. Pessoal, bem rápido aqui, só para retomar o combinado, né? A gente entra agora para o debate, para as dúvidas, para os comentários. Lembrando aí uma proposta da gente, né, otimizar o tempo, para a gente tentar fazer algumas perguntas, né, ou comentários, enfim, a forma como achar melhor de manifestar, mas que a gente não passe muito aí de uns 3 minutos, 4 minutos, né, para todo mundo ter a oportunidade de poder falar, né? A gente combinou no início, estou só reafirmando aqui. Mas é isso, a palavra está aberta, quem quiser fazer uso dela, só inscrever, levantar a mãozinha aqui, ou escrever no chat. Olá, Roberto, pode ir. Oi, pessoal. Vendo todos esses nossos relatos, e nasce uma pergunta que a gente ainda não discutiu aqui, ou eu não vi nenhuma informação desse tipo. Sabemos que foi uma tragédia, que foi uma desgraça na vida de todo mundo, esse desastre causando desastre ambiental, tirando vidas, meio ambiente e tudo mais. Pessoas hoje com vários traumas clínicos e psicológicos, como a gente já foi tudo discutido. Também sabemos que, na teoria, houve um acordo do Estado com a Vale, o nosso, entre aspas, governo mineiro independente. Eu não estou falando de política, por favor, gente, não entenda isso, estou falando de uma situação. O governo mineiro pegou a parte dele e cada prefeito da sua regional também foi lá e brigou pela sua parte do financeiro, e fazendo projeto para Minas Gerais, fazendo projeto para cada cidade que teve o direito do financeiro. E sabemos que nós, né, as pessoas, eu nem falo muito de mim, porque eu estou um pouquinho afastado, mas das pessoas aí ribeirinhas que estão passando por toda essa dificuldade, essa injustiça, porque realmente a pessoa que mais precisa é a que não tem, é a que não recebe, aonde a coisa não chega. E como está a situação dos representantes de saúde de cada região atingida? Ou seja, a saúde pública de Pompéu, Curvelo, das regiões mais atingidas. Porque o que eu vejo a gente falar é só de pessoas chegando ao sistema de saúde. Ou seja, as pessoas têm que deslocar, têm que ir aos seus centros de saúde, seja ela Pompéu, Curvelo, ou muitos aí vão para Sete Lagoas e outras regiões. Mas a pergunta que eu faço, talvez vocês tenham uma melhor informação. O que estão fazendo o setor de saúde pública de cada município que foi atingido? Eles estão buscando essas pessoas? Tem alguma, vamos falar assim, alguma equipe extra de saúde visitando, dando alguma assistência? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Roberto. O pessoal anotou aqui e vai responder. Pessoal, vamos tentar aproveitar e fazer talvez um conjunto de perguntas, né? Temos poucas pessoas aqui. Quem quiser ainda... Acho que já tem um número bom, né? Agora, Anderson e depois a Tatiane Menezes. Anderson. Como o rapaz falou, o que acontece? Muitas das vezes, talvez os números, né, que vocês estão divulgando, eles podem até chegar a aumentar, porque o deslocamento, no nosso caso aqui, para Curvelo, é muito difícil. Então, você vai para o lugar mais próximo, ou seria Pompéu, Paraupeba, ou em diante, Sete Lagoas, para frente, né? E acaba que nós vemos uma dificuldade muito grande com o pessoal da saúde aqui em Angueretá. Por quê? Porque aqui tem médico uma vez na semana. Então, não dá para você esperar, vamos supor, se você passa mal na sexta-feira, não dá para você esperar até na terça-feira para você buscar um médico. Você tem que ir imediato, né? Às vezes, esses problemas psicológicos, como ele falou, muitas pessoas nem vão,
porque chega uma hora que as pessoas não podem sair do seu serviço para estar deslocando, né? E nós vemos essa dificuldade na área da saúde por conta desse motivo. Você chega num posto de saúde aqui, não tem uma pessoa para medir uma pressão durante a semana, né? Então, assim, nós vemos quase um descaso, né? Com o pessoal, com a população em si, né? O pessoal de Coveiro com a população em si. Eles viram para nós e falam assim, não tem demanda em Angueretá. Como é que você vai ter uma demanda sendo que não tem um médico todo dia para te atender? Então, você vai procurar um lugar mais próximo, porque o deslocamento para Coveiro é muito difícil, não tem ônibus, não tem um carro próprio, muitas pessoas não têm carro próprio, então você vai para o lugar mais próximo para você tentar ser atendido, né? Em relatos de casos com problema de pele, essas coisas assim, talvez muitas pessoas nem comentam, com receio das pessoas criticarem elas também, né? Porque vai que a pessoa fala que teve assim, eu tive um problema na pele, né? Vai que a pessoa julga aquela pessoa, né? Igual, por exemplo, eu cheguei a ter contato com a água do rio, né? Já teve algumas feridas que saiu no meu braço, né? Que eu cheguei a encostar, não sei se pode ser isso também, né? Então, assim, igual eu tô falando, pode até aumentar o número de pessoas, porque muitas das vezes a filtragem que vocês fazem diante da Secretaria de Saúde do município, nem sempre vai estar igual, porque muitas pessoas talvez nem procuram o PSF daqui. Vamos supor, o choro também. O choro, talvez o médico vai lá uma vez por semana. Como é que você vai esperar o dia do médico ir lá para você consultar? Você tem que buscar uma consulta imediata, né? Eu cheguei aí no posto de saúde de Pompéu, eles me passaram uma pomada para mim estar passando, né? Mas, infelizmente, quando você vai na emergência, eles não te passam um exame para você estar fazendo. Eles fazem uma análise ali e te mandam te passam um remédio e uma pomada para você passar e pronto. Beleza, obrigado, Anderson. Pessoal, foram duas perguntas importantes, embora um pouco longas. Eu acho que para a gente não perder a oportunidade de embolar as perguntas, a gente ser mais direto, propõe a gente passar já para a equipe responder e depois a gente vai fazendo novos blocos. Pode ser? Que a gente não esquece o que Roberto e Anderson falaram. Paula e equipe. Vou responder aqui e se alguém quiser me complementar, né? Então, Roberto, quando a gente terminou a pesquisa em saúde, a gente fez uma rodada em todos os municípios que participaram da pesquisa, né? Coveiro e Pompéu na região 4, e a gente reuniu com as secretarias de saúde para apresentar os resultados e propor também fortalecimento de políticas públicas. Na ocasião, bem como também durante a entrevista, porque os profissionais de saúde secretários foram entrevistados, eles relatam a dificuldade com o aumento da demanda de documento no caso de Pompéu, além da dificuldade do deslocamento para algumas comunidades que têm estrada ruins, que são distantes e que eles não têm transporte para fazer essa rotatividade com maior frequência e cobrir a área que muitas vezes fica descoberta e que não tem uma contrapartida da Vale. Então, questiono também isso, assim, não temos recurso para investir nessa cobertura desse serviço, e aí a gente sabe das dificuldades, das demandas, mas também ainda não receberam, né, nenhum recurso financeiro para isso. Já Coveiro, a gente apresentou os dados, mas a gente não teve muito dos retornos, inclusive o secretário participando da pesquisa fala também que não observa esse relato, esse aumento de demanda, né? E aí foi muito bem pontuado pelo Anderson. Se as pessoas não têm acesso, eles não vão conseguir registrar, e a gente não consegue captar nos sistemas de informação, né? Então, os dados, provavelmente, eles são maiores do que a gente apresentou aqui, justamente porque as pessoas não conseguem acessar, né?
E já o Anderson de Angueretá fala do transporte, né? Da dificuldade de transporte, da ida do médico só às terças-feiras, e esse relato é muito frequente em outras comunidades também, né? E também, inclusive em outras regiões, sobre o estigma da ferida, da pele com alteração, né? Isso também é um dano à imagem da pessoa, que a gente pode, inclusive, relatar nos espaços de acolhimento, por exemplo. E quando há o contato da água, como você disse, eu também tive contato com a água, depois tive ferida, e eu não sei se pode ter a ver e não pode, né? Tem várias causas as alterações de pele, pode ser por contato de metais, ou de bactérias, ou outros parasitas presentes na água, ou outras formas também de alergia, ou de inflamação de pele ali, que é muito variada, né? Então, aproveitar para dizer que a gente tem lançado uns boletins também informativos sobre esses temas de alteração da pele, alteração de gastrointestinal, diarreia, saúde mental, que traz essas informações e traz alguns cuidados, né, que vocês podem ter, algumas prevenções, e a gente pode estar disponibilizando aqui também e ofertar o acolhimento. Não é? Muitas pessoas relataram aqui no chat adoecimentos, uso de medicamentos, sofrimento, e que podem ser também acolhidos por nossa equipe, está aqui a Hermana e Giovana, vou pedir para eles colocarem os telefones, né? Fiquem à vontade para acessar, e caso alguém tenha mais alguma complementação da equipe, fica à vontade. Acho que só reforçar aqui que a Hebe colocou no chat, que tem isso que a Paula disse, né? Tem as pessoas que não acessaram o serviço público e aquelas pessoas que foram na consulta particular. E aí elas também não estão incluídas nesses dados. Então, provavelmente, como vocês já bem pontuaram, esses dados eles são bem maiores. E, além disso, alguns, quando a gente colocou os residentes do município, a gente analisou o município como um todo, porque em alguns sistemas do SUS não tem a indicação assim, do endereço certinho de cada pessoa que foi atendida. Então, se a gente considerar só as comunidades atingidas pelo rompimento, provavelmente também esse número vai ser bem maior. Então, acho que os números que a gente apresentou aqui, né, eles trazem uma evidência de como isso foi alterado, mas a realidade, esses números são maiores, como vocês disseram. Beleza. A gente tem aqui outros inscritos, Tatiane e depois Maria Elvira. Dona Hebe também se inscreveu agora. Tatiane. Boa noite a todos. Parte do que eu ia falar, a Paula já me contemplou, mas eu queria deixar só uma questão em aberta, que nos assentamentos PA Queima-Fogo e Chácara Chórios, antes do rompimento da barragem, havia um caminhão da saúde que ia de 15 em 15 dias no assentamento para estar fazendo os procedimentos de primeiros socorros, odontologia, etc. Após o rompimento, nunca mais esse caminhão voltou a frequentar os assentamentos em nenhuma área rural de Pompéu. Seria interessante saber o que foi feito desse caminhão da saúde. E outra coisa, temos 11 projetos pelo 1.3 aprovados para Pompéu. Dentre eles, fortalecimento do SUS, saúde pública. Como poderemos fazer isso? Como poderemos cobrar isso? Para que seja feito efetivamente, não só na cidade, mas também na zona rural, onde as pessoas foram afetadas de verdade, estão com problemas de saúde mais agravados. E eu vejo que hoje as ruas de Pompéu sendo recapeadas novamente, sem necessidade nenhuma, apenas para dizer que está sendo feito o anexo 1.3, enquanto a maioria das pessoas
estão na situação que relatamos aí no chat, tomando medicamento, quando tem condição, porque alguns medicamentos não são fornecidos pela farmacinha, e teve um corte agora de vários medicamentos, que a farmacinha não vai fornecer mais. E como fica a situação dessas pessoas? Obrigado, Tatiane. Está anotado. Maria Elvira. Boa noite. Angueretá, é o seguinte, eu, como presidente da associação, eu procurei a Secretaria de Saúde, conversei com o doutor Rafael, no caso de mais médico especialista para Angueretá. O que acontece? As pessoas aqui não procuram a cidade, o distrito, né? Que é o município de Curvelo. Eles vão para Sete Lagoas, vão para Paropeba, vão para Pompéu. Então, lá no cadastro, não existe a demanda para que possa mandar esses especialistas aqui em Angueretá, certo? Inclusive, eu estive lá de agosto agora, final de julho até agora há pouco, eu estava com minha irmã fazendo tratamento lá no Instituto, na qual ela veio a falecer, eu estou de luto. Então, assim, tive muito acesso também com o pessoal da Secretaria de Saúde, na qual eu já tenho, e eles me falaram isso. Então, assim, eu acho que a comunidade de Angueretá tem que procurar, sim. Passou mal? Vai para Curvelo, gente. Curvelo, que é o nosso município. E o atendimento lá, pelo tempo que eu fiquei sendo atendida lá com a minha irmã, é um atendimento muito bom. O pessoal me ajudou muito, muito mesmo, tem muito que agradecer. Então, eu acho que está tendo uma falha também da comunidade de Angueretá. Eu acho que a gente precisa procurar mais o nosso município. O doutor Rafael está lá na Secretaria, como secretário de Saúde, e para nos receber, para nos atender e para nos ajudar. Também. Obrigado, Maria Elvira. Bom, de novo, passo para a equipe para a gente fazer depois um próximo bloco. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a pergunta da Tati, mas eu gostaria depois que o Pedro, ou Ana, ou Vanessa, né, me complementasse, que estão mais à frente aí dos anexos, né, do anexo 1.3. A Tati comenta sobre o caminhão da saúde, né, numa das nossas reuniões com a Secretaria de Saúde de Pompéu. A secretária nos relata que esse caminhão ele parou de atender na época da pandemia, né, para restringir o contato e evitar a veiculação do vírus da Covid. E, então, após o rompimento, então, com a melhora do contexto da pandemia, a gente pode verificar junto, né, com a secretaria o que houve sobre isso. Dos anexos 1.3, eu vou deixar que os colegas falem, e de Dona Elvira falando sobre Curvelo, né? Assim, a gente tem relatos de pessoas de outras comunidades de Curvelo que acessam, que procuram o serviço também, inclusive de comunidades que não têm agente comunitário de saúde, que é o caso de Cachoeira do Choro, que infelizmente não tem presentes aqui por conta, né, da falta de energia, mas que não consegue cobertura e acesso, né? Já foi conversado com a Secretaria de Saúde, já foi tentado via Conselho Municipal de Saúde. Então, é interessante, além das pessoas procurarem o serviço também, observar aqueles que procuram, mas que ainda não têm respostas, né? Que já foi feita várias articulações aí, e está em processo ainda de contratação de um agente comunitário de saúde e tudo mais. Eu acho que na nossa próxima data, que as pessoas de Cachoeira do Choro tiveram a oportunidade de falar, elas podem relatar melhor essa situação. Elisa, obrigado. Paula.
Eu mesmo vou responder aqui a questão do anexo 1.3, mas, né, também Ana Luz e Vanessa, fiquem à vontade para colaborar. O anexo 1.3, turma, só para retomar aqui, né, políticas públicas, projetos de políticas públicas a serem executados nos municípios, com um recorte específico para cada um valor específico, né, para cada município, onde a execução vem a ser realizada pela própria empresa, né, pela Vale, para viabilizar essas políticas públicas. O grande desafio desse anexo, e que para a gente é um problema concreto, né, é de que a gente não tem uma condição de escolher, nem a assessoria e nem os atingidos tiveram essa possibilidade de escolher onde esses projetos vão ser executados fisicamente mesmo, né, geograficamente. Então, não há, dentro do rito do acordo, a possibilidade de incidir no sentido de falar, olha, isso aqui tem que acontecer na sede, isso aqui tem que acontecer na comunidade A, ou comunidade B, ou comunidade C. Nesse sentido, de fato, as comunidades atingidas sempre reivindicaram, né, e de maneira legítima, de que ficariam prejudicadas, né? Esse recurso vai para o município, vai ser transformado em política pública, mas não necessariamente essa política pública vai ser voltada para a comunidade atingida. Isso é uma questão, né? Então, não existe essa garantia, não existe essa garantia. Ela pode ocorrer? Pode ocorrer na comunidade. Isso vai depender tanto da política quanto da condição como o projeto está sendo construído e realizado. E a construção desse projeto, ele é feito pela Vale em diálogo com o município, né? Onde que vai ser? Né? De que forma que vai ser? Qual que é essa proposta? Então, lembrando que existiu o processo da consulta popular e que teve uma votação expressiva para os projetos de saúde, para Pompéu, assim como teve o pacote de respostas rápidas, que incluía também a questão de saúde. E o pacote de resposta rápida nem foi votado, mas incluía ações de saúde, né? Então, tem essas questões de saúde para Pompéu, mas não há garantia de que vai ser necessariamente utilizado nas comunidades. O que pode fazer? Que é a pergunta de Tatiane, né? É a cobrança, né? É os atingidos cobrarem, se organizarem e cobrarem a prefeitura municipal no seguinte sentido: olha, existe de fato essa demanda concreta aqui na comunidade, né? Somos todos cidadãos, pertencemos ao município, sabemos que existe a possibilidade, né, essa política vai ser executada, né, e a gente quer ser beneficiado dessa política porque a gente está precisando, né? Não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Para que a prefeitura possa, né, subsidiar a Vale, de falar, olha, Vale, o projeto tem que acontecer aqui. Essa é a condição. Infelizmente, dentro do rito normal, não existe essa garantia de que onde o atingido quiser, isso vai ocorrer, né? Isso não está previsto, infelizmente. Mas isso não impede de que vocês se organizem, né, e tentem incidir junto ao gestor, ou ao prefeito, ou da maneira que for, né, dentro do âmbito do município, para fazer a cobrança, né? As associações, os coletivos, os grupos, né, têm essa possibilidade de tentar reivindicar a política para vocês. É um desafio, nada garante, mas o que é garantido é que, se não reivindicar, não vai ter. Isso aí é uma clareza, né? Então, a chance ela aumenta à medida que é cobrado. Acho que mais é isso. Volto para a Paula. Acho que ficou alguma pergunta sem responder. Acho que é isso mesmo. É isso, né? Isso, acho que pode abrir para a nova rodada de perguntas. Se ficou alguma questão sem responder, gente, e eu não estou conseguindo acompanhar
todos os comentários do chat, pode levantar a mão e falar, fiquem à vontade, tá? Acho que a Hebe, né, a próxima. Isso, dona Hebe, por favor. Dona Hebe, eu não sei se a senhora baixou a mão ou se... porque a gente não está Eu escutando. não liguei o microfone, é porque eu estou todo doidona de medicação. É igual, acho que Anderson, né, falou aí que às vezes não dá para a gente esperar. Igual eu conversei com você, foi hoje, né, Pedro? Foi hoje, eu estava me sentindo bem, de repente eu tive uma crise de pânico e de ansiedade, né, como eu tive que procurar o hospital, não foi SUS, porque se eu fosse num pronto atendimento, iria demorar na situação que eu estava, né? Fiquei no hospital por algumas horas e fui medicada. Eu vejo assim, que mais uma vez o município, o estado, ficaram aí com a parcela desse dinheiro, como você muito bem colocou aí, que eles não têm obrigação de fazer para os atingidos, né? Que vem a verba, eles vão fazer pelo município para que também possa atender os atingidos, mais ou menos assim que eu entendi. Mas, por exemplo, eu estou falando por mim e pelos outros aí que eu estava lendo aí no chat. Nós temos que procurar dermatologista, psiquiatra, psicólogo, eu vou falar o básico, e cardiologista, porque problema de pressão, quando a gente não está bem mentalmente, tudo afeta, né? O município tem dificuldade, por exemplo, de marcar um dermatologista, é aquela fila de espera, é como o Anderson falou, como que a gente vai passar mal e vai esperar para o outro dia? Eu acho que precisava de política pública, né, mais bem aplicada nesse sentido, para atender os atingidos na questão de saúde, na questão da saúde, porque deixa muito a desejar. Eu não sei, a Tati aí, alguém pode ajudar? Aqui em Abaeté, por exemplo, era uma sessão com psicólogo de, não sei, eu já esqueci se é de 15 em 15 o mínimo, ou de mês em mês. Como que você vai fazer um tratamento psicológico nessa situação? Aí as pessoas são obrigadas a tirarem do pouco que já ganham para poder arcar com despesa de pagamento de medicação. Eu nem vou falar do psicólogo e dos outros, não, né? É isso, é revoltante essas reuniões, eu sei que são necessárias, mas esse processo que não termina nunca, parece que ele não tem fim, e a gente só tendo prejuízo e cada dia adoecendo mais. Eu não posso nem falar em água de represa comigo e contaminação, que eu já começo a chorar. Meu problema é água. Por que que a Vale não devolve a nossa água? A gente era tão feliz do jeito que era, a gente sabe que existia depressão antes, mas nós não éramos depressivos. A maioria de nós não, porque nós éramos felizes com aquele pouco ali pescando, né? A gente era feliz com aquilo, gente. Não tem condições da gente viver num estresse, numa situação dessa, onde você não pode entrar na água, você não pode comer um peixe, você não pode ir para sua casa, onde era o lugar que você mais amava. Sabe, eu sei que tem pessoas que querem dinheiro. Muitos de nós não queremos dinheiro. Nós queremos o rio de volta, a represa de volta, para que a gente possa voltar a ter saúde. É isso. Obrigada, boa noite. Obrigado, dona Hebe. Importantes colocações. Pessoal, nesse bloco, acho que foi mais a dona Hebe mesmo, não sei se alguém ainda quer aproveitar, senão a gente já interage aqui com o que ela traz. Paula e equipe, vocês querem, eu vou traçar alguns comentários também, mas, por favor, façam primeiro. Oi, gente, boa noite. Pedro, você quer escutar? Vamos escutar o Anderson primeiro?
Podemos, né? Que a gente faz um bloco de 2, né? 2, 2, 2. Anderson, vai lá, companheiro. Pode falar. E acaba que é igual a moça, teve uma moça que falou aí sobre o município estar utilizando a verba com recapeação de alguns lugares lá em Pompéu. Nós aqui em Angueretá, você não vê a prefeitura fazer quase nada por aqui. Agora você vê em um outro distrito aqui, quase todos os dias eles fazendo uma obra nova, né? Então é onde que eu até falo que infelizmente o descaso com a comunidade que está muito grande. E ressaltar uma coisa também, igual a Maria Elvira falou, que nós precisamos ir para Curvelo, mas nem sempre não tem como você ir para Curvelo, porque não tem deslocamento, não é fácil o deslocamento para Curvelo. Então você vai para o lugar mais próximo que te dá facilidade de você ir e voltar, né? Porque não tem ônibus para você ir para Curvelo. Muitas pessoas aqui na comunidade não tem carro próprio. Se você for fretar um carro para estar indo para Curvelo, eles vão te cobrar R$250 para você pagar. Então, muitas pessoas não têm esse valor para cobrir, né? Então, eles vão para o lugar mais próximo. Ok, obrigado, Anderson. Paula, Vanessa, né? Vanessa tinha iniciado a fala. Por favor, Vanessa. Obrigada, Pedro. Boa noite, gente. Meu nome é Vanessa, eu também faço parte da equipe de saúde e assistência social aqui do Goicuí. E queria comentar um pouquinho a fala da Hebe, né? Assim, Hebe, eu acho que você fala coisas que devem tocar, né, muitas pessoas, assim, muitas pessoas devem se identificar aí com a sua fala, né, com as dificuldades, com os problemas, são questões que surgiram muito também na pesquisa saúde, né, que a equipe comentou aqui, de uma maneira, assim, às vezes um pouco mais breve, mas relatos como o que você trouxe surgiram na pesquisa, né, surgiram no DEFIPA, e também surgem muito nos acolhimentos, né, que a gente realiza com as pessoas, assim, nos diversos territórios aqui da região 4 e também da região 5. Eu acho que um ponto, né, os acolhimentos, eles visam, assim, né, essa escuta, um diálogo, às vezes também uma tentativa de auxílio aí em algumas questões, encaminhamentos para a rede, e acho que o Pedro também toca num ponto muito sensível, a Tati também comenta aqui no chat, dessa organização, né, assim, é sempre um processo muito complexo, né, assim, muito desgastante, a gente sabe que vocês comentaram aqui no chat também, né, em muitos momentos é difícil continuar, né, por isso também existe esse trabalho do acolhimento no Goicuí, né, como uma tentativa de apoio, de fortalecimento, mas eu acho que esse ponto também, né, da organização, de como a comunidade pode, com o nosso apoio, assim, e pensando em movimentações, em alternativas, é um ponto muito importante também. Eu queria fazer esse comentário breve, viu, Hebe, dizer que a gente continua disponível, assim, para você e para quem quiser conversar mais sobre as questões que vocês colocaram aqui. Falar um pouquinho aqui também, acho que é um acúmulo de várias falas, né, que eu vou reagir aqui, mas fiquei muito provocado em cima justamente da fala da dona Hebe mesmo, assim. Assim, falar, repetir o que a gente sempre repete, é chato, mas é porque é o que a gente tem de concreto, sabe, pessoal? Assim, o papel da assessoria, ele vem muito justamente para dar suporte, para assessorar, para ajudar a enxergar. Então, esse momento aqui, embora muitos aqui já participam, já fez esse debate em outros locais, já participa de outros momentos com a gente, algumas informações que vieram aqui da equipe, muitos não tinham essa informação, ou muitos não tinham esse entendimento, enquanto dado, enquanto reflexão, enquanto o entendimento de como o acesso das políticas tem ocorrido no território. Então, o papel nosso é de tentar subsidiar vocês nesse entendimento. Todo mundo sabe que a gente tem os problemas de saúde. Mas a gente consegue qualificar?
né? Assim, olha, eu estou sabendo de um monte de gente que está com problema de pele, mas como qualificar essa informação? O papel da assessoria vem nesse sentido, da gente tentar qualificar. Então, um outro ponto que ajuda muito a gente a qualificar é esse exemplo que a dona Hebe deu, assim, né? Olha, estava bem hoje e depois eu comecei a ter problemas, comecei a passar mal, né? Ou tive problema de uma ordem A, B ou C. Quando essa informação chega para a gente fica ciente dela, isso ajuda a gente a qualificar ainda mais. Então, vou dar um exemplo aqui. Se toda vez que tiver algum problema de saúde, acionar a assessoria e informar, não é que a gente vai resolver o problema, né? A gente não é o serviço público, a gente não é o SUS. O SUS ele é gigantesco, a gente é muito menor do que isso, e nem é a nossa tarefa. Mas eu consigo ter informação de que, olha, eu sei que isso aconteceu, então eu registro. Eu sei que isso aconteceu, então eu registro. É só falar com a gente, e a gente registra. Que aí a gente consegue apresentar isso em números, a gente consegue apresentar isso em informações, a gente consegue mostrar, de fato, que tem um problema. E aonde que está esse problema, né? Isso é importante, lógico, para vocês terem esse entendimento, porque é fundamental ter esse entendimento, né? E é direito de vocês ter esse entendimento. Mas, para além disso, e aí já é um passo muito mais avançado, é tentar pegar esse entendimento e falar o que eu vou trabalhar com esse entendimento, o que eu vou fazer com ele. Né? Vamos tentar fazer algumas coisas? O que a gente pode fazer? É muito difícil, é um passo muito mais avançado, mas se a gente quer fazer alguma coisa, se a gente quer movimentar, a gente tem que dar esse passo. O que pode ser feito? Assim, as possibilidades são várias e a gente não sabe em certo onde que de fato a gente vai conseguir. Mas vou dar alguns exemplos aqui. Tatiane acabou de falar, ó, tinha um caminhão que vinha de 15 em 15 dias na comunidade. Olha quanto tempo que não está indo mais, né? Então faz uma diferença grande. O caminhão tinha tudo de saúde que as pessoas precisam? Não, né? Mas era importantíssimo. Então, assim, com esses elementos, essas informações que a gente tem, ajuda a gente a cobrar que esse caminhão volte a funcionar? Assim como o serviço de Abaeté, que a dona Hebe também citou, né? Com base desses dados, o que a gente pode fazer? Né? E cada conquista, ainda que a gente, né, não resolva todos os problemas, mas resolve um pouquinho aqui, resolve um pouquinho do outro lado, isso tudo é importante para a bacia, isso tudo é importante para o estado de Minas Gerais, gente. Assim, outras regiões que tiveram problema com barragem, que romperam ou não, que tem muito problema também com as barragens que nem romperam, o pessoal é atingido também. O Paraupeba, eles trazem essa reflexão de que é onde a gente está mais avançado em termos organizativos. Então, a gente tem que ter uma tarefa, assim, todos nós, assessorias, atingidos, de fazer o avanço melhor possível, porque toda conquista que a gente tiver aqui de bom pode refletir em outros espaços. Está cheio de barragem aí que está prestes a romper de verdade. Assim, é muito triste a situação. Então, quanto mais sucesso a gente tiver aqui, mais fácil a gente resolver problemas que em outro local possa surgir, né? E mesmo evitar com que essas barragens rompam. Vou dar um exemplo aqui, muito distante, mais distante ainda do que eu estou falando. Mas já pensou se cria-se uma política municipal de saúde a atingidos por barragem, né? Pedro, aqui os vereadores não fazem nada, não sei o quê. Se a gente pensar em fazer algo maior, né? Uma política estadual de saúde para atingidos, né? Ou um programa, não precisa nem ser uma política, um programa de saúde para atingidos. Resolve tudo? Não resolve, né? Mas, assim, igual eu falei, cada pequena possibilidade de conquista é importante, porque a cobrança vem, a cobrança vem, a cobrança vem, a cobrança vem, vez ou outra vai pingando, vai pingando, vai pingando, quando a gente vê, a gente pode ter conseguido alguma coisa de melhor qualidade, né? Enfim, tentando interagir um pouco aí com
o horizonte de espaços que a gente pode ter, mas é isso. Não sou eu que vou, não é a equipe que vai falar assim, vamos montar um programa de saúde dos atingidos, né? Os atingidos têm que falar assim, olha, temos um problema de saúde, a gente quer resolver isso, né? Ainda que venha me atender ou não, que venha atender outros em outros locais, mas a gente tem um problema de saúde que tem que ser concretamente resolvido. Isso não é um problema só nosso, é um problema do Estado de Minas Gerais, é um problema de saúde do Estado de Minas. A situação de famílias atingidas é um problema concreto. O Estado tem que dar conta disso. O governo federal tem que dar conta disso. O papel da política pública é resolver isso. E ela vai resolver se o povo cobrar, né? É difícil, mas é um caminho, né? Desculpa se falei demais, viu, gente? Não sei se mais alguém da equipe quer interagir. Dona Hebe, Pedro, já vão falar. Pode falar, eu dona. só queria completar. Em toda reunião que envolve saúde ou até mesmo contaminação, eu sempre ouço vocês dizerem que sempre se reúnem com prefeitos para contar a situação, como que está, né, para ver que providência, sei lá, que eles vão tomar. Sempre se reúnem com a secretária de saúde e as equipes de saúde, passam para eles a situação, olha, essa água está contaminada, esse peixe tem contaminação, esse levantamento desse estudo agora que nós fizemos, igual vocês coletaram, aí as pessoas estão mais doentes e tal. Bom, vocês passam isso para eles, fazem esses levantamentos, e eles não falam hora nenhuma com vocês, olha, a gente vai olhar isso com mais carinho, a gente vai fazer algo a mais por essas pessoas, teremos um número de fichas a mais, ou mesmo que seja, se a pessoa chegar aqui e falar que é da saúde mental, que ele é atingido, vamos supor, lá da Cachoeira do Choro e tal, essa pessoa vai ter uma preferência nessa fila de espera, se é um problema dermatológico. Vocês não têm devolutiva da saúde, dos prefeitos, em relação a isso, não? Beleza, eu vou... A gente pode ouvir a Tati, dona Hebe? Tá? O pessoal vai responder, a equipe, com certeza... Pode sim, obrigada. Acredito que tem resposta para isso, para entender como é que as prefeituras estão reagindo, né? Acho que é bom saber isso mesmo. Tati? Tá bem. Por falar em organização, a gente, do Grupo Guerreiras, conseguimos uma reunião dia 7, às 16 horas, com a doutora Carol Murichita, enquanto Defensoria Pública do Estado, juntamente com a FGV, para tratar dos casos sobre o PTR aqui da região 4 e também da região 5. Eu quero aproveitar essa reunião para estar convidando a todos a participar, porque quanto mais pessoas estiverem participando e se informando da real situação, mais fortalece e organiza a luta. E também dizer que a partir do dia 7 teremos também um programa na rádio, à noite, na Rádio Exclusiva, que é do Povo, Praça e Prosa, que terá participação contínua da Guerreiras também para estar relatando as situações e fazendo as cobranças ao município. É só isso. Obrigada. E assim que o link for disponibilizado pela doutora Carol Murichita, a gente compartilha com todos, para que todos possam participar. Muito bom. Importantes informações aí. E parabéns desde já, né? Depois a gente vai querer entender um pouco disso melhor. Mas muito bom. Equipe, Paula, acho que... Vamos lá. De trás para frente, Tati, muito interessante essa iniciativa, acho que todo o movimento, né, de auto-organização de vocês aí, no intuito de buscar pela reparação, pela melhoria, é muito importante e válido, né, depois a gente entende e avalia apoio, se necessário, estamos à disposição. Dona Hebe, todas as vezes que a gente leva, né, as pesquisas,
A gente levou as análises ambientais, quando a gente conseguiu observar, né, com as análises, os limites dos metais e outros parâmetros acima do permitido na legislação, como dos peixes, né, e da saúde. A gente entrega os relatórios, eles falam que vão avaliar, né, avaliar as questões e ver as possibilidades, mas, antemão, eles também relatam essa dificuldade de estar dando um suporte maior no serviço pela falta do recurso financeiro, né? Até então, os municípios das nossas regiões não receberam os recursos do anexo 1.3, por exemplo, mas eles relatam a utilização dos relatórios, por exemplo, da pesquisa saúde, para subsidiar informações de projetos para o anexo 1.3. Não temos informações de que foram feitas ofertas de serviços, o aumento de profissionais, de contratações de profissionais para esse problema, né, dos agravos da saúde, até então, a não ser que quem esteja no território tenha alguma informação mais atualizada, né, mas até então a gente não tem essas informações mais atuais. Beleza. É uma realidade, né, turma? Assim, acho que tem que casar as duas coisas, né? É uma demanda concreta que as comunidades têm, que sempre tiveram, mesmo antes do rompimento, né? Uma certa defasagem nas questões de saúde, né? E que a prefeitura tem dificuldade, já tinha dificuldade antes. Quando aumenta a demanda, então, a dificuldade é ainda maior. Então, para o gestor público também é difícil, né? Para o município, às vezes eu não estou falando, talvez, falo da gestão, mas talvez nem só da gestão, né? Assim, a estrutura que o município tem, independente do gestor, né? Às vezes não dá conta, né? Então, muitas vezes não é nem só uma questão de gestão, também tem questão de infraestrutura, de acesso, foi falado aqui da questão do transporte. Essas condições que estão vindo via acordo, é isso que a gente já fez esse debate aqui, né? A gente tem que entender e caminhar ao máximo para que elas possam servir as pessoas atingidas, né? Infelizmente, a gente vê que não existe essa garantia absoluta de que, tipo assim, com certeza vai servir. Mas quanto mais a gente puxar a corda para o nosso lado, tentar puxar, melhor, né? Um exercício cansativo, né? Desgastante, de fato, mas necessário, né? Mas necessário. Então, a gente tem que cobrar o município também tem dificuldades, né? Assim, é bem desafiador. Paula. Levantei a mão aqui porque o Jordelino colocou no chat, né, a possibilidade de fazer uma reunião no final de semana presencial, né, porque a gente não tem 10% dos relatos. É possível, e a equipe de saúde e assistência social vai te procurar, então, para a gente ver a possibilidade, se uma reunião, se acolhimento, quando é o melhor momento, em qual local, tá? Para a gente planejar isso, sim. E no mais, acho que é isso mesmo. Se tiver alguém que queira fazer mais algum comentário, né? Fica à vontade, mas pelo avançar da hora também aí, para não ficar bem cansativo para os demais, também sugiro a gente ir caminhando, né, para o fim. Mas fiquem à vontade, gente. Beleza. Quem quer falar mais nada não, turma? Que a gente já vai caminhando para fechar, então. Pode ser? Então, você quer fazer algum fechamento específico, Paula, equipe? Só agradecer mesmo a presença de todas e todos, né? Obrigada pela participação, pelos vários relatos no chat, está tudo registrado, e esses registros são importantes, como o Pedro falou.
reforçar que a gente vai trazer uma outra proposta de data para aquelas pessoas que não participaram, né, para não serem prejudicadas. E boa noite, bom descanso para todo mundo. É isso, turma. Agradecer, vamos descansar. Lembrar que amanhã tem o fórum da área 5. Sei que tem pessoas da área 5 aqui, mas é importante reforçar, né, que amanhã tem o espaço da área 5. Para a própria área 4, isso que Paula já traz, um combinado que a gente fez. Algumas comunidades hoje ficaram prejudicadas, o quórum não foi tão alto, né, foi um quórum baixo, mas a gente manteve a reunião e a gente vai repetir ela, remarcar a data. E lembrar também um informe importante, colocar aqui e adiantar para vocês, de que quinta-feira, né, próxima, agora, dia 27, haverá uma live com os comprometentes, né, para tratar do anexo 1.1, que são projetos de escolha das comunidades atingidas, tá? Então é isso. Obrigado, até o próximo fórum, novamente. Conto com vocês. Abraço. Obrigado a vocês. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Pessoal. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado.